chegou a noite, ou o que sobra dela, enquanto o céu se fecha como uma tumba sem ar. Bem-vindos ao limiar, onde a ciência se curva e o cosmos ri baixo. Um riso que ecoa nas fissuras da realidade. No dia 29 de outubro de 2025, o calendário sangra com um nome que os céus gravaram em estrelas frias. 3 Atlas. Eu sou a voz que rasteja das sombras, o eco de alertas que a NASA enterra em arquivos digitais fantasmas. E este não é vídeo. É um lamento, um aviso rasgado das entranhas do vazio. Não é cometa. É o dedo ossudo do abismo tocando nossa porta trêmula. Compartilhe isso agora, antes que o silêncio nos engula como poeira estelar. Os fatos que eles sufocam emergem aqui, como veneno lento de uma ferida que nunca cicatriza. E o que você ouvir pode ser o último som antes do escuro eterno. 3I Atlas irrompeu em setembro de 2025, rasgando o véu frágil do nosso sistema solar como uma lâmina enferrujada. O terceiro intruso do nada infinito, seguindo os fantasmas de Oumuamua e Borisov, aqueles mensageiros mudos que passaram como sussurros de um deus esquecido. Mas este não vaga cego pelo vácuo. Ele acelera com uma fúria calculada, torcendo trajetórias, como se o espaço fosse teia de aranha tecida por mãos invisíveis, e vomita sinais de rádio que o SETI captura como gemidos de um leviatã adormecido, acordando devagar para devorar mundos. Cientistas, esses guardiões frágeis da razão, murmuram fenômeno natural em conferências vazias, mas os vazamentos da NASA, aqueles documentos que sangram de servidores hackeados, sussurram aberração viva, algo que pulsa com intenções que a matemática humana não ousa nomear. Veja, se ousa. Em 15 de outubro, o pulso dobrou, triplicou. Um código binário martelando 29/10/2025, como um coração negro batendo nas veias do cosmos. Um ritmo que ecoa nos sonhos de astrônomos que agora bebem sozinhos à noite. Coincidência? O universo não conhece tal misericórdia. Ele tece destinos com fios de gelo e fogo. E este é o padrão de uma teia que nos envolve. Fatos que corroem a alma como ácido estelar. Telescópios amadores no Atacama. Aqueles olhos solitários no deserto de ossos. Flagraram sua casca retorcida. Brilho azul doentio e febril. Plasma se contorcendo como veias expostas de um cadáver cósmico. Expelindo vapores que dançam como fantasmas em agonia. O sinal de rádio, não o ruído caótico das estrelas moribundas, mas uma modulação deliberada e sádica, uma língua de abismo, decifrada por renegados que ousam traduzir o inominável. Observem, aproximem-se. 29 de outubro, palavras que se repetem como maldição em loops infinitos. Um convite sussurrado para o banquete final. A NASA, essa torre de Babel moderna, cala desde o dia 20. Servidores evaporando como névoa radioativa. Conferências engolidas pelo vácuo de salas vazias, onde ecos de reuniões secretas ainda pairam como fumaça de cigarros nervosos. Um traidor no X, uma sombra digital entre os algoritmos, derramou documentos que fedem a pânico contido. Protocolos de defesa planetária ativados em sigilo, naves prontas para o abate cego, elites escavando bunkers onde o sol nunca penetra. Teorias, não ilusões de mentes febris, mas sussurros lógicos no escuro. Sonda de horrores ancestrais sondando nossa fraqueza, como parasitas testando hospedeiros. Ou pior, um projétil guiado para o colapso lento, impacto calculado para as 20 milhões UTC. Tsunamis que lambem continentes como línguas de um deus sedento. Um fim em ondas de sal amargo e silêncio que sufoca os últimos gritos.
extinção tecida em equações frias que os telescópios agora evitam mirar. Hoje, o intruso paira a 0,5 UA da Terra, mais próximo que o sussurro da morte em uma respiração ofegante. Um predador que desacelera como se saboreasse o pavor abaixo. Radares, esses olhos mecânicos que tremem nos observatórios, o veem orbitando com malícia preguiçosa, traçando caminhos que desafiam as leis de Kepler, como um deus zombeteiro reescrevendo o script do universo. A NASA rasteja às 18 horas com um comunicado ralo como pele esticada. Monitorando, sem pânico imediato, farsa podre e rançosa, um véu fino sobre o abismo que engole carreiras e verdades. Vazamentos revelam bunkers selados com concreto e mentiras. Elites fugindo para o subsolo onde o ar recirculado sabe a medo coletivo. Naves armadas com lasers que piscam em vão contra o inevitável. O que fazer no crepúsculo que se arrasta como mortalha? Barricade-se nas sombras mais densas de sua casa. Evite as costas onde o mar trai com ondas que lambem como amantes falsos. Estoque o pão mofado do fim e a água que pode virar veneno salgado. Contemple o horizonte ao anoitecer com olhos que não piscam. Um azul profano, rasgando o céu como ferida aberta. Grave com mãos trêmulas. Envie para o vazio digital que ainda nos conecta. Pois este é o terceiro arauto do vazio interestelar, chamando nomes no código das estrelas cadentes que caem para nunca mais se erguer. 3I, Atlas, não é mero visitante errante, é o espelho quebrado e sangrento do cosmos, refletindo nossa insignificância em estilhaços que cortam a alma. De Oumuamua, em 2017, o primeiro toque tímido e enigmático que passou como um sussurro de alerta ignorado. A este agora, o terceiro golpe que o universo nos desfer. Um ciclo de mensageiros que não trazem salvação, mas o peso de olhos frios e indiferentes, nos observando de buracos negros famintos. Obrigado por escutar do escuro que nos une, por inclinar o ouvido a esses lamentos cósmicos que o dia repele com sua luz mentirosa. Se o amanhecer vier rasgado e sangrento, nos vemos nas ruínas fumegantes, onde as estrelas caídas ainda piscam fracamente. Curta se o medo te une aos que vêm além do véu. Comente sua profecia sombria e particular. Inscreva-se no abismo que nos chama e ative o sininho para os últimos ecos antes do silêncio absoluto. Fique nas trevas que nos protegem e contemple o céu com o respeito de quem sabe que ele contempla de volta, com dentes afiados. Fim de transmissão. Ou talvez o começo de um silêncio que devora mundos inteiros. Mas espere. O sinal pulsa de novo, um latejar baixo e insistente como veias sob pele fina. Diálogo, diz ele, em tons que se infiltram nos ossos, como se o vazio negociasse com os condenados, oferecendo cordas para enforcados. Ouça, se ousa, um tom grave e distorcido, como unhas arranhando o vidro da realidade. Um convite para o banquete onde a humanidade é o prato principal. Eles não vêm em paz, esses ecos do nada. Vêm para julgar, para pesar nossas almas em balanças de poeira estelar e encontrar-nos leves demais para o equilíbrio cósmico. Se o azul profano sangrar o horizonte como uma artéria aberta, não corra para as luzes da cidade. Curve-se nas sombras. Sussurre preces para deuses que já viraram as costas. O 13I Atlas é o fim disfarçado de estrela cadente. Uma isca brilhante para mentes curiosas que mordem e são engolidas. Compartilhe isso como um vírus de verdade. Desperte os adormecidos em seus covis iluminados por telas frias, pois o abismo não avisa duas vezes. Ele simplesmente abre a boca. E se o impacto vier, como os cálculos sussurram nas noites insones de astrônomos atormentados,
Imagine o mundo se dobrando como papel amassado, oceanos rugindo como feras despertas de um sono milenar, céus rasgados em chamas frias e azuis que congelam o ar nos pulmões, um fim em ondas de sal amargo que lambem as cidades como línguas de um Deus sedento por salvação negada. Não há abrigo verdadeiro. Só o sussurro final de ventos carregados de poeira estelar, carregando os últimos suspiros para o vácuo, onde estrelas nasceram para morrer sozinhas. Mas talvez, no código binário que pulsa como veias expostas, haja uma faísca de misericórdia. Ou a armadilha mais cruel, um diálogo que nos leva a barganhar com o nada. Fique, ouça o rádio estalar, com estática que forma nomes. Sinta o chão tremer com o peso de olhos invisíveis. 3i o Atlas não avisa com trombetas. Ele devora com um suspiro, deixando apenas o eco de mundos que foram. Boa, eternidade, ou o que dela restar nas cinzas estelares.